Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa. Aos sábados ocorre o estudo do Livro dos Espíritos e o tema que será trazido hoje é Casamento e Celibato. Quem conversará conosco sobre o tema é o Rogério Lacerda, da Sociedade Espírita Fraternidade. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é 179. No capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando as entidades não possuem a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes das suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer por mais um dia. Vamos agradecer pela oportunidade do encontro e pela oportunidade de aprender um pouco mais, de absorver as sábias palavras do Rogério, que trará o seu conhecimento, que possamos receber essas informações e nos tornar mais fortes, mais esclarecidos, e que o amor de Cristo se torne mais presente em nós. Que assim seja. E agora, vamos ouvir o Rogério. Casamento e celibato. Faremos hoje algumas reflexões sobre esse tema, tendo por base os ensinamentos da doutrina espírita. E para iniciarmos, eu vou fazer 3 perguntas e peço que vocês meditem comigo sobre cada uma delas. Pensem sobre cada uma das 3 perguntas, das 3 questões que eu vou formular a partir de agora. A primeira delas é essa: casar ou não casar? A segunda: qual é a visão espírita sobre o celibato? Terceira questão: no programa de reencarnação de todos os espíritos, o casamento é uma opção ou uma imposição? Para completar essa pergunta, como ficam os que não encontram um cônjuge? Então, formulei 3 perguntas e agora nós vamos tentar trabalhar essas 3 perguntas dentro do nosso tema, que é casamento e celibato. Vamos lá. Nós aprendemos com a doutrina espírita que nem todos os indivíduos reencarnam com compromissos estabelecidos para o matrimônio. Temos nas reencarnações vários exemplos de celibato. E para esclarecer um pouco mais essa questão, nós vamos ver o que nós encontramos em 3 obras espíritas. Digo 3 porque o tempo não dá para consultar mais, mas nós vamos mostrar aqui o que nós encontramos em pelo menos 3 delas. E nós vamos começar pensando no seguinte:
É possível que nesse momento muitos indivíduos que ainda estão solteiros estejam meditando sobre aquela primeira pergunta que nós fizemos: casar ou não casar? E sobre essa questão nós vamos consultar então o livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E vamos lá, está aqui o meu livro, já está aqui abertinho, questão 179. Então aqueles que estão anotando, O Consolador, questão 179. A pergunta é essa: no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos? Em outras palavras, é algo obrigatório? Vamos ver o que os Espíritos nos dizem. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos. E aí eu quero que vocês prestem atenção, hein? Os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provas expiatórias. No quadro escuro das provas expiatórias. Ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Que beleza, né? No acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Ah, deve ter muitos amigos nossos aqui que estão aí, ó, nesse quadro. Muito bom. Resumindo, o matrimônio é sempre resultante de decisões tomadas no plano espiritual. Ou seja, quando nós estamos ainda lá, né, no plano espiritual, nós, de comum acordo, né, duas almas de comum acordo, resolvem então, decidem-se pelo matrimônio. Ótimo, então fica decidido que nós, numa determinada época da nossa existência, no novo corpo físico, vamos então contrair o matrimônio. Só que nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E nem sempre nós vamos cumprir aquilo que nós nos comprometemos. Isso é um capítulo para depois a gente pensar, livre-arbítrio. Não vamos avançar por aí agora, mas não podemos esquecer. Outro ponto que foi tocado aqui na resposta é que as uniões voluntárias entre duas pessoas fazem parte do quadro, como chamei a atenção, das provas expiatórias ou das missões que regeneram e santificam. Mas, olha só, então nós vimos dois extremos, né? Uniões expiatórias ou que regeneram e santificam. Pensando nisso, talvez, e para que nós possamos falar um pouco mais sobre essas uniões voluntárias, vamos ver o que nós encontramos lá no livro Estudando a Mediunidade. Deixa eu pegar o meu livro, que também deixa eu passar aqui. Estudando a Mediunidade. Capítulo O Espiritismo no Lar. Esse é o capítulo 18. Nesse livro, nesse capítulo 18, Espiritismo no Lar, Martins Peralva classifica o casamento em 5 tipos. Olha, meus amigos, isso não é uma coisa rígida, vocês sabem disso, né? Ah, não vou ver aqui, o meu casamento se enquadra onde? Não, não é assim, ele fez uma coisa didática.
para tentar mostrar, né, os diferentes tipos de casamento. Vamos lá, o primeiro tipo que Martins Peralva coloca: acidentais. Encontro de almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Quer dizer, não havia nenhuma afinidade espiritual, não, foi aquela coisa do momento. Viu, se encantou, gostou e logo, daqui a pouquinho, casaram. Pode durar? Pode. Mas também corre também o risco de passar daquele primeiro encanto, não era bem isso que eu... Fulano não era aquilo que eu pensei no primeiro momento. Fulano está longe de ser o que eu pensei que seria. Foram uniões acidentais. Segundo tipo que o Martins Peralva coloca, são as uniões provacionais. Encontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então, sob a orientação dos mentores espirituais, essas almas vão se unir pelo matrimônio a fim de que ambas, né, busquem o quê? Os reajustes necessários à evolução de ambos. Pode ser até que já tenham tido, né, outras experiências no matrimônio, não deu muito certo por isso ou por aquilo, e agora lá no plano espiritual, eles, com o auxílio dos mentores, resolvem voltar e, digamos assim, reiniciar, para que ambos possam, então, agora promover esses reajustes. Temos muitos casos assim. E nesse caso, às vezes, que depois já está aqui casadinho, um é mais paciente, mais tolerante, mas o outro ainda nem tanto, porque o reajuste vai sendo demorado às vezes, mas o propósito é esse. Um outro tipo de união, são as uniões sacrificiais. Reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Então é um que já está um pouco mais avançado em termos de compreensão das leis morais, outro um pouco mais atrasado nesse campo, e agora então eles vão se unir, para que um possa auxiliar o outro nesse crescimento. E o faz por amor, porque quer ver o crescimento, o desenvolvimento, o progresso do outro. Quando se fala aqui sacrificiais, quer dizer, esse sacrifício, aspas, né? Quer dizer, ele se propõe a vir em auxílio do outro. Ótimo. Quarto tipo, almas afins. Reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Muitos companheiros agora que estão nos ouvindo devem estar sorrindo um para o outro, né? É o nosso caso. Que permaneçam assim. Vamos lá? O último tipo. Transcendentes. Almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. E quando se pensa em realizações imortais, não é em benefício do casal. Realizações imortais, quer dizer, em benefício de outros irmãos, de outros companheiros, da sua família que eles criaram, da humanidade. Então, fica aí a minha sugestão para que vocês peguem depois do livro, Estudando a Mediunidade, porque aqui eu dei apenas algumas pinceladazinhas, mas vale a pena consultar. Vale a pena consultar. Então já falamos do Consolador, já falamos do Estudando a Mediunidade, agora vamos entrar na nossa obra básica, que é o Livro dos Espíritos. E nós vamos lá no Livro dos Espíritos, deixa eu chamar meu Livro dos Espíritos aqui. Opa, tá aqui, Livro dos Espíritos. Parte 3ª, capítulo 4º, questões 695 a 699. E aí numa questão de número 701. Tudo isso está dentro de casamento e celibato. Vamos então à nossa questão 695. Pergunta Kardec. Será contrário, à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres?
E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Como foi a primeira pergunta, eu vou repetir aqui. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? União permanente de dois seres. Isso é contrário à lei da natureza? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então, longe de ser contrário, é um progresso na marcha da humanidade. E nós fomos verificar o que Chico Xavier tem para nós a respeito disso. E encontramos lá no livro Vida e Sexo, que vale a pena vocês lerem lá, o capítulo 7, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos itens 1 e 2. Vale a pena. Vou repetir o livro, é Vida e Sexo, capítulo 7. Vamos lá. Diz Emmanuel: o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra. Olha que lindo, né? Duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Você sabe o que é você ter alguém em quem você pode confiar? E é o que está dizendo aqui: duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. E ele continua: essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado, olha que interessante, seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração e vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Então pensem nisso. Vocês que já estão casados, um coração para outro coração. Vocês que estão pensando, né, em contrair um matrimônio, pensem nisso. Deverá haver esse entendimento. Um coração para outro coração. Questão 696. Pergunta Kardec: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Trocando em miúdos, o que aconteceria se os homens decidissem abolir o casamento? Eu sempre procuro lembrar que nós estávamos, né? Digo nós estávamos, porque nós também já passamos por várias reencarnações, que nos garante que nós não estávamos lá, ou no tempo de Kardec também encarnadinho lá, né? Então, o livro é do século XVIII. Nós já estamos no século XXI. Mas a pergunta está aí, tranquila. Serve até hoje. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Respondem os espíritos: seria uma regressão à vida dos animais. Uma regressão à vida dos animais. E Kardec, então, coloca uma nota. A união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Então, o casamento é um ato de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Então, o casamento se observa em todos os povos. Pode mudar na forma, mas ele está lá, em todas as sociedades. Questão 697. Pergunta de Kardec: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Era um assunto naturalmente em voga na época. A indissolubilidade absoluta do casamento. Então, Kardec, naturalmente, refletindo sobre isso, provavelmente porque isso era algo discutido naquela época,
o Kardec resolve então fazer essa pergunta aos espíritos, no propósito de verificar naturalmente o que a espiritualidade tinha a nos trazer para nos esclarecer sobre esse tema. E os espíritos respondem o seguinte: é uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, e só as da natureza são imutáveis. Olha a pergunta, olha a resposta que os espíritos deram, né? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. O que ele quer dizer com isso? O homem pode corrigir as suas leis. O homem pode, naturalmente, buscar trazer uma lei que seja mais equânime, mais justa. Esse é o sentido que os espíritos estão dizendo. E a todo momento isso se verifica. A todo momento nós vamos ajustando as nossas leis. Mas parece que Kardec não ficou muito ainda tranquilo com essa resposta dos espíritos. E por isso mesmo, ele vai voltar a esse tema, ele vai voltar ao tema da indissolubilidade absoluta do casamento, ou simplesmente da indissolubilidade do casamento, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. Itens 1 e 2. Mateus 19, 3 a 9. Não dá para a gente ver todo esse texto evangélico e todo o comentário de Kardec, mas nós vamos pegar um pedacinho desses itens 1 e 2 para discutir aqui com vocês, para mostrar aqui com vocês. Depois, recomendo que peguem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, e leiam com muita calma e reflitam. Mas nós vamos pegar lá. No item 1, que é o texto bíblico, o item 1, na realidade, o item 1 é o texto bíblico, do qual nós vamos ler apenas um pedacinho. E o item 2 é o comentário de Kardec, que ele faz em função do texto bíblico. Vamos então ao item 1. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, ter com ele quem? Jesus. Os fariseus estavam sempre tentando Jesus. Então o item 1 começa assim. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram, será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Hoje foram logo abrangentes, né? O homem poderá despedir a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu. Jesus então responde. Não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio os criou macho e fêmea? E disse, ou seja, ele está mostrando para eles, ó, se Jesus criou um macho e fêmea, não é para estar separando isso não. Mas como Jesus sempre ia mais fundo, então disse mais ainda o seguinte, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Então ele está dizendo que se Deus criou o sexo masculino, o sexo feminino, ou seja, o homem e a mulher, e os uniu, não é para separar isso, não é para separar essa união sexual, não é para separar isso que Deus fez com o propósito de perpetuar a humanidade. É esse tipo de união, macho-fêmea, isso ninguém deve separar. Porque através dessa união que vão surgir os descendentes. E continua Jesus. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Lendo depois com mais calma o restante do texto bíblico, vocês vão também poder refletir um pouco mais. Mas como eu disse, aqui não dá tempo. Então vamos então ao item 2, que é o comentário de Kardec. Diz Kardec, imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas
em todos os tempos e em todos os países. Não muda. Isso não muda. Mas conclui Kardec, as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos. Isso foi Deus que determinou, essa união de sexos com propósito, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Nós vamos poder criar novos indivíduos em laboratórios. Não, não pode. Tem que ser através do sexo. Mas as condições que regulam essas leis são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas. E nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Então, essas leis de como é feito o consórcio, homem e mulher, o casamento, isso pode variar de país para país, de tempo em tempo. Muito bem, vamos avançar e vamos para a questão 698. O celibato voluntário, pergunta Kardec, representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Quer dizer, agora presta atenção, porque as questões anteriores nós falávamos do casamento. E nessa questão 698 nós já estamos falando de celibato. O celibato voluntário representa um estado de perfeição voluntário aos olhos de Deus? Responde os Espíritos, não. Os que assim vivem por egoísmo, não esqueçam dessa palavra, os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Mas ele não disse, não. Não, o celibato, ele disse, os que assim procedem por egoísmo enganam a Deus. Enganam a Deus, desagradam a Deus. Não, a resposta correta foi essa. Não, os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. Mas eu estou perguntando a vocês, mas ele foi bem claro, você age por egoísmo, né? Mas eu pergunto a vocês, e se não for por egoísmo? Se teve um outro propósito, essa atitude de viver como celibato, o que vocês acham? Vamos ver? Isso vai ser melhor esclarecido na questão 699, porque Kardec também naturalmente ficou assim com a pulga atrás da orelha. Então ele perguntou, por parte de certas pessoas, o celibato não seria um sacrifício que fazem com o fim de se voltarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? E aí os espíritos que entenderam onde ele queria chegar, porque lá foi levantada a questão do egoísmo, os espíritos entenderam onde Kardec queria chegar agora. E eles respondem assim, isso é muito diferente. Ele estar a serviço da humanidade, ficar no estado de celibatário para ficar a serviço da humanidade é outra coisa. Então os espíritos dizem assim, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Aí fechou. Fechou. Se essa atitude de exercer o celibato foi para ajudar a humanidade, é outra coisa. Nós já estamos chegando no finalzinho da nossa exposição e nós vamos para a nossa última questão, que não fala nem de celibato, nem de casamento, mas é também vinculada ao tema, por isso ela está na programação. É a questão 701. Questão 701. E Kardec pergunta, qual das duas? Que duas são essas? Repetindo, qual das duas? A poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza? Vocês vão falar assim, mas puxa vida, século XXI, nós ainda estamos falando de poligamia. Ainda existem alguns cantinhos por aí, sim.
Não é uma coisa, né? Mas lembre-se, Kardec está fazendo essa pergunta lá no século XVIII. Então, naquela época, isso ainda era alguma coisa que não era tão raro assim, não. Por isso ele perguntou, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? E a resposta dos espíritos foi essa aqui, ó, tranquilamente. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Não é mais admissível a poligamia. Não tem mais como justificar isso. Então os espíritos responderam, a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, meus queridos amigos, essas eram as questões que nós queríamos trazer para que nós pudéssemos, então, refletir um pouco mais sobre o tema de hoje, que foi casamento e celibato. Ficam aí as nossas recomendações bibliográficas, para que vocês possam consultar com mais calma e aprofundar um pouco mais o entendimento sobre esse tema tão importante. Agradeço a atenção de todos e quero lembrar que será publicado um vídeo, um áudio, onde a colaboradora Breno irá fazer a prece final e fluidificação das águas. Mais uma vez, muito obrigado e muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. A nossa doutrina espírita nos orienta a oração em agradecimento ao término de uma tarefa, ao fim de uma atividade. E assim, também agradecemos aos bons espíritos que nos orientam e nos amparam a cada dia. Tivemos agora mais uma abençoada oportunidade de estudo à luz da doutrina espírita. Que a luz do Mestre Jesus permaneça conosco e abençoe os lares, abençoe as famílias. E pelo exercício do amor em nós, pedimos por nossos irmãos em humanidade. Nestes delicados dias pelos quais passamos, rogamos saúde aos que se encontram adoentados. Rogamos renovação de ânimo e esperança aos que se apresentam desanimados. Que em nossas orações haja sempre espaço para vibrarmos o bem pelo próximo e assim fortificarmos a corrente de fraternidade, sentimento que carrega outras manifestações do amor como a indulgência. E pelo exercício do amor, aos poucos, nos tornaremos melhores cristãos. E ao bondoso Pai, rogamos a fluidificação da água, que ela possa receber as sutis vibrações do alto e colaborar com nossa saúde e equilíbrio. Muitas bênçãos, saúde e paz. Assim seja.